Fala, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É tão bom a gente falar a mesma língua, né? E é tão bom a gente ter a clareza, ter a consciência do que significa ser transportado das trevas para a maravilhosa luz que é Cristo. É isso que ele veio fazer. E é isso que ele fez e realizou na vida de todos que estão em Cristo aqui. E o nosso desejo, eu tenho certeza que o de vocês deve ser um desejo grande em cada um de nós, é ver cada vez mais pessoas sendo alcançadas pela graça. Eu vejo isso com clareza. Esses dias passamos lá em Cravinhos, de repente a gente estava com os irmãos assim, almoçando, e me veio isso. O Senhor mostrou claramente, né? Qual que é o trabalho de cada um de nós? Qual é o sentido da nossa vida em Cristo Jesus? Por que nós nos reunimos aqui? Por que estamos aqui agora? Por que estamos nos reunindo? Há quanto tempo, Sérgio? Quanto tempo que você reúne aqui? Mais de 30? Quanto tempo que vocês estão aqui? E aqueles que já chegaram, estão chegando, os novos que vão chegando, qual é a função? Dito, o porquê? O porquê disso tudo? E aí eu lembro de Jesus falando disso, se não me falha a memória, em João capítulo 5, verso 27. Por quê? Por que nós estamos aqui? Qual que é o objetivo disso tudo? O objetivo, é claro, está aí. João 5, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E aquele que vai exercer o juízo, ele veio para trazer a nós a bênção gloriosa e maior da salvação. O assunto principal da vida de qualquer ser humano é este. E ele veio para exercer o juízo, foi até bom a gente ler esse texto, porque ele é o Filho do Homem, ele é o Messias, o Hamashia, o ungido, o Cristo. Vocês sabem o que significa Cristo? A palavra Cristo significa ungido, ungido de Deus. E fica muito claro lá em Isaías, capítulo 61, coloca lá pra gente. Quando isso se cumpriu, deixa eu contar para vocês, quando Jesus entrou em Nazaré, quando ele já estava no ministério, ele entrou em Nazaré e ele entrou na sinagoga no sábado. E deram para ele ler o livro, que era o costume na sinagoga. E ele leu exatamente o que você vai ver aqui no profeta Isaías. Como é que está escrito o versículos 1 e 2? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, isto se cumpriu. Se os irmãos quiserem ver depois, está lá em Lucas, no capítulo 4, quando ele entra na sinagoga. Logo depois disso, as pessoas, quando ele saiu, que é onde a Bíblia ficava, aliás, eu sempre gosto de lembrar disso, o púlpito é para a palavra de Deus, não é para o pastor. O púlpito é para a palavra, é ela, evidência, ela que deve ser a evidência aqui, né? A própria palavra aberta. Nós estamos aqui para ler apenas a palavra, anunciar aquilo que está escrito, apontar para aqueles que chegam, para que a palavra de Deus, convencido pelo Espírito Santo, faça efeito na vida de todos. E quando Jesus sai daqui do púlpito e volta para onde ele estava, os irmãos sabem o que aconteceu? Ficaram todos olhando para ele. Vamos ler, né? Graças a Deus, nosso Senhor, hoje ainda está bom. Lucas capítulo 4, vamos lá. Do versículo 14, por favor, meu querido, vamos ler. Então, o poder do Espírito voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Pode continuar. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração das vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso, tá vendo? Então é só o relato, né? Lucas depois ele relatou isto, que Jesus, ele quando entrou, ele leu o livro do profeta Isaías. E aí só um detalhe que eu gosto muito de pensar sobre isto. Jesus de Nazaré, Jesus que nasceu em Belém, que viveu até os 30 anos com seus pais, a Bíblia pelo menos indica isto. Fala-se muito pouco da infância de Jesus, da juventude dele, mas depois, aos 30 anos, ele vai iniciar o seu ministério.
Por que 30 anos? Tem uma razão para isso. Na comunidade judaica daquela época, então estou replicando o que é exatamente hoje, mas com 30 anos o homem tinha já a autoridade para poder ensinar. Por isso que ele aguardou aos 30 anos, para que não quebrasse a lei. E com 30 anos, o primeiro aparecimento de Jesus foi no Rio Jordão, para ser batizado pelo primo. Diferença de 3 meses de idade apenas, 3 meses, né? A diferença de idade de um do outro. Ele foi então para o Rio Jordão para ser batizado. E quando ele chega no Rio Jordão, uma das coisas mais extraordinárias para mim, escrita, é muito poderoso isso que saiu da boca de João Batista. Lá em João capítulo 1, verso 29. E no dia seguinte, pode ler, João 1, 29. Olha que poderoso isto. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aleluia! Eu gosto sempre de fazer isso. Senhor, muito obrigado. Porque ele veio para isso. O Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Esse é o problema de todo ser humano. Os irmãos sabem, eu sei que vocês têm consciência disso. O problema de todo ser humano, o que ele faz ou deixa de fazer? O problema de todo ser humano é o pecado que ele herda de Adão. Todo ser humano nasce com isto. Em pecado me concebeu minha mãe. O pecado separa o homem de Deus. Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Esse é o problema da raça humana. E Jesus veio para resolver. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Louvado seja Deus. E como é que ele tira o pecado? Os irmãos sabem. Ele tira o pecado quando é revelado a nós o novo nascimento, é revelado o evangelho. Por isso que ele veio para apregoar. Veio evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, a liberdade aos cativos. Todo ser humano que está no pecado, ele está preso a isto. Tem essa natureza que separa ele de Deus. E se terminar a vida aqui, meu amado, é inferno, depois é lago de fogo. Agora ele veio. Um gesto de amor, de graça, de misericórdia. Ele foi para a cruz. E o que ele fez? É a coisa mais extraordinária que existe, meus amados. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu gosto de falar muito lá em Cravinhos. Eu não sabia disso, Sérgio. Eu não sabia disso, Luiz. Eu não sabia disso. Eu acredito que vocês todos, uma hora, não sabiam disso. Que Jesus tinha me levado com ele para a cruz. Eu conhecia apenas Jesus. Mas não imaginei isso na minha vida. Que um dia eu fosse ler que ele tinha me atraído no corpo dele, conforme João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Para mim, fica claro quando o apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, e realmente era uma loucura. Para mim, que história é essa? Isso não tem pé nem cabeça. Mas é isso que o Espírito Santo quer revelar a todos. Eis que estou à porta e bato. Imagina Jesus 24 horas, batendo no coração de todos, para que todos prestem atenção, para que dê atenção devida ao assunto mais importante da nossa vida. Não existe coisa mais importante, meus amados. Eu sei que o dia a dia de cada um aqui é necessário. Nós estamos aqui, cada um tem a sua história, cada um tem o seu trabalho, tem o seu estudo, tem o seu ciclo aí que você tem no seu dia a dia. Todos nós temos. Mas o final para todos nós é igual. E aqui é um curto espaço de tempo. É muito rápido. Nós estamos aqui de passagem, rápido. Só que tem uma coisa, e é isso que me intriga. O depois, meu amado, é eterno. Aqui é um pouco de tempo que a gente pode respirar e tá aqui. Mas o depois é eterno. E tá bem claro nas escrituras que a gente tem que decidir aqui o eterno. E Jesus veio para quê? Para decidir. Para nos dar a possibilidade de decidir o eterno de forma gloriosa. E não de forma terrível. Porque quem não crê, meu amado, a hora que sair daqui, acabou. Não há possibilidade de mudar essa história. Então é preciso que a gente conheça com exatidão essa obra. Ele nos atraiu no corpo dele. E nós vamos ficar firmes nisso. Eu sei que o pastor Rafael tá firme aqui. E eu espero que aqui, enquanto Jesus não voltar, fiquemos firmes, sem mover um milímetro. Nós temos que ser assertivos do novo nascimento. Porque isso depende da vida e o destino da alma de cada um. Por isso que nós temos clareza, né? Cristo me atraiu no corpo dele, conforme João 12:32. E aí, o que aconteceu? Nós fomos crucificados com ele. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Eu vou falar de novo, aleluia. Como é maravilhoso ter clareza, consciência e ter a realidade disso na minha vida. Eu fui crucificado com Cristo e o pecado que estava em mim foi destruído, aleluia. Porquanto quem morreu? Porquanto aquele que está morto está justificado do A pecado. outra versão RA, a revista atualizada, eu gosto mais, ela fala, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu como? Eu fiz todas essas perguntas, amados. Mas morreu o quê? Aí o versículo 8 vem para deixar claro. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aleluia. Opa. É Deus que está dizendo para mim, para você, para todos aqueles que querem. Meu filho não morreu sozinho naquela cruz. Aliás, ele não podia ter morrido.
Ele só morreu porque atraiu a todos os seres humanos do corpo dele. O último Adão foi... Olha que bonito. Por que é o último Adão? O primeiro homem, como é que ele chama? O primeiro homem chama Adão. Ele foi feito alma vivente. Por que é chamado de... Quem que é o último Adão? Jesus. É Jesus. Pois, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, Adão, porém, é espírito vivificante. Isso. Então o primeiro homem tem nome, chama Adão. O último Adão, em espírito vivificante. E o último Adão aponta para Cristo. Ele foi o último Adão. E os irmãos já pararam para pensar por que ele é o último Adão? Olha que bonito isso, gente. Pelo menos fica claro para mim. Ele, quando foi levantado da terra, atraiu todos. Toda a raça humana, toda a raça adâmica. Todos aqueles que estavam em Adão, que estão em Adão, que estarão em Adão. Todos. Ele atraiu todos no corpo dele. Por isso que ele foi o último Adão. Porque a raça humana inteira estava dentro dele e ele morreu. Acabou a raça humana. Mas é claro que isso só faz efeito para aquele que Deus revela. Para aquele que não tem a revelação de Cristo, para aquele que não é convencido pelo Espírito, para aquele que não quer, continua sendo a mesma coisa. Ele vai continuar estando em Adão, ele vai continuar com a natureza pecadora, ele vai continuar debaixo da ira de Deus e vai acabar no inferno e depois no lago de fogo. Agora, quando Deus revela essa obra, ele está revelando que todos foram atraídos. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, quando Jesus morre na cruz, a raça humana morre com ele. Aliás, não é uma raça humana, né? Como é que Jesus chama a raça? Mateus 23, 33. Como é que ele chama a raça? Ele não chama de raça humana, né? Mas ele fala assim, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? É assim que ele chama a raça.